Hoje iremos refletir um bocadinho sobre o Evangelho de Marcos, no seu capítulo 9, versículos 38 a 50. Nesta passagem, Jesus traz-nos uma mensagem sobre como devemos exercer a humildade naquilo que é a nossa caminhada com Cristo e principalmente quanto ao serviço. Nesta passagem, nós podemos observar João a avisar a Jesus que encontrou um homem que expulsava demónios em nome de Jesus e que haviam proibido este homem de o fazer porque ele não pertencia aos discípulos. Jesus imediatamente responde de uma forma talvez surpreendente para João, alertando que todos aqueles que não são contra nós, são por nós. Naturalmente, naquela altura, os discípulos tinham a percepção de que, por terem o privilégio de terem sido chamados por Jesus Cristo, tinham de alguma forma alguma superioridade face às outras pessoas que não andavam juntamente com Jesus e que não eram considerados discípulos de Jesus. É importante não termos essa ideia ou esta postura, porque assim como João, facilmente muitos de nós, como cristãos, podemos ter a mesma atitude, ou continuamos a ter a mesma atitude, de achar que talvez aquelas pessoas que não pertencem à nossa igreja não devem professar o nome de Jesus ou não são tão merecedoras de partilhar o Evangelho tal como nós. Jesus nos ensina e nos mostra nesta passagem que, independentemente de que as outras pessoas não pertençam à nossa igreja, todos nós podemos praticar o bem e todos nós podemos espalhar o Evangelho de Cristo. A palavra de Deus e o seu Evangelho é grandioso demais para estar preso simplesmente em uma única igreja. Todos nós somos chamados para o reino de Cristo e todos nós somos chamados para espalhar o seu Evangelho. Então não devemos considerar que somente aqueles que pertencem à nossa igreja são merecedores de partilhar o Evangelho ou somente nós é que somos os donos da verdade. Que nós possamos ter essa tolerância de crer que todos aqueles que fazem o bem, todos aqueles que agem igualmente em nome de Jesus, todos aqueles que partilham o seu Evangelho, se não são contra nós, são por nós. E que nós possamos ter esse espírito ecuménico de respeitar as outras igrejas e que desde que estejamos todos unidos na missão de partilhar o Evangelho, somos todos parte do projeto e da missão de Deus de espalhar a palavra para que todos possam ter acesso. E Jesus mais à frente faz uma comparação que numa primeira instância parece um bocadinho chocante, porque ele diz que se alguma coisa em nós nos leva a pecar, antes mais vale retirá-la ou arrancá-la do que mantê-la e levar-nos a pecado. Claro que Jesus não apela à automutilação ao fazer essa comparação. O que Jesus nos gostaria de transmitir é que mais vale nos apartarmos de tudo aquilo que possa nos fazer pecar ou tudo o que de alguma forma nós façamos e que influencie os nossos irmãos, as pessoas ao nosso redor, a pecarem, do que continuar a praticar coisas que não vão de acordo com a vontade de Deus. Então, o que Jesus nos quer passar é que quando nós assumimos o papel de discípulos de Jesus, nós devemos trazer este compromisso à nossa vida, no nosso dia a dia, na forma como agimos, na forma como nós lidamos com a sociedade ao nosso redor e tentar não julgar nem estar numa posição de que como se fôssemos os donos da verdade, porque Jesus apela a que nós levemos com seriedade o compromisso de seguir a Cristo e apartar-nos de todas as más práticas. Mais vale perder alguém ou algo que nos afasta de Cristo do que perder a nossa salvação eternamente. Então, que possamos refletir isto neste domingo e que possamos levar esse ensinamento de Marcos 9, de que todos são chamados ao reino de Cristo e que devemos levar com seriedade o nosso compromisso de sermos discípulos de Jesus através do exemplo e através das nossas práticas. Amém.